versículo de número 4. Êxodo 16, versículo 4. Diz o seguinte: amém? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Só até aqui, irmãos, podem se assentar. A palavra de Deus, ela é tremenda, maravilhosa, esplendorosa, né? Como o pastor me fez um convite há 15 dias atrás, eu já orei e falei: Senhor, o que eu vou falar para o teu povo? E ele me deu exatamente esta palavra. No livro de Êxodo, a gente vai encontrar o povo israelita em alguns capítulos atrás. Eles vão nos falar sobre um povo que era escravo nas terras do Egito. Aleluia. O povo que era escravizado há 400 anos por Faraó. E esse povo, eles tinham um Deus, eles sabiam disso. Eles clamavam, eles oravam, eles buscavam a Deus. O que eu quero dizer com isso? É porque muitos de nós que viviam na escravidão do mundo, do pecado, da sujeira, a gente chorava. Nem sempre a gente orava, muito menos buscava a Deus. Porém, Deus, ele enxergava tudo, assim como ele ainda enxerga, né? E aquele povo, ele clamava a Deus por libertação, porque já se havia há muitos anos escravizado, e aquela escravidão era passada de geração em geração. Quando Deus enviou aquele povo, Moisés, como todos sabem a história de Moisés, que ele nasceu e naquela época havia uma lei para todas as parteiras que se a criança fosse menino, ele teria que ser morto, né? E sua mãe colocou ele numa manjedoura e colocou no rio abaixo, para que outra pessoa viesse encontrar. Foi então que a filha de Potifar encontrou Moisés e criou Moisés dentro do palácio, mesmo sabendo que ele era um hebreu, né? Então, a palavra de Deus vai nos dizer que quando Moisés cresceu, ele cresceu junto com aquele povo, junto do palácio, mas ele sabia de suas raízes. Ele nunca deixou que suas raízes ficassem para trás. Quando Moisés viu o egípcio machucando o israelita, que era o seu povo, ele foi até lá e o matou, né? Uma espontaneidade, ele não viu, ele não gostou do que estava acontecendo e reagiu. A palavra de Deus vai nos dizer que ele fugiu, né? Naquele momento, com medo da repreensão, e Faraó o procurou. E ele viveu por muito tempo afastado. E por muito tempo o povo continuava clamando, o povo continuava pedindo a Deus por libertação. Foi até então que Deus falou com Moisés através da sarça ardente. E ele falou: eu quero te usar para libertar o meu povo. E Moisés, ele poderia ter voltado ao palácio, ele poderia ter continuado a sua vida de príncipe, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus. Trazendo para os dias de hoje, quanto tempo você chorou? Quanto você chora? Quanto tempo você clama pedindo a Deus, e você pediu a Deus para sair da escravidão, e Deus te tirou da escravidão? Só que muitas pessoas, trazendo para o dia de hoje, assim como Deus usou Moisés para dizer àquele povo que eles seriam libertos pelas mãos dele, a gente duvida. Aquele povo duvidou, né? E Êxodo capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: Deus disse, né? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Ei, Deus conhece nossas lutas. Deus sabe onde dói, a gente
misericórdia de Deus. Nós podemos contar para uma pessoa, mas ela não vai entender, só a gente vai saber o quanto dói. E dói estar no mundo, dói a gente se perder, dói a gente estar num lugar onde não é pra gente. E por quanto tempo a gente clamou e a gente está num lugar lindo e maravilhoso, mas mesmo assim a gente duvida das promessas que Deus fez para a gente. Deus conhece tudo o que a gente enfrenta. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe o quanto a gente chora, Ele sabe quanta vontade que a gente tem de não voltar para o mundo. Certamente a gente vai ver mais adiante que quando Moisés foi até o povo já estava com o espírito tão acostumado à escravidão que eles nem queriam sair de lá. E a gente nota que na Bíblia, quando se fala em espírito com letra minúscula, é o nosso próprio espírito. Quando fala com a letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. E por muitas vezes, a gente, por mais que tenha saído da escravidão, a gente não quer confiar em Deus o suficiente para seguir adiante. Às vezes a gente sai da escravidão, mas permanece dizendo: lá atrás que era bom. Era bom para quem, irmãos? O quanto você chorou, quanto você pediu para sair daquela vida em que vivia, né? Deus fala através de pessoas. Deus usa homens, mulheres, crianças, louvores. Da hora que eu sentei aqui, eu estava chorando porque Deus tem testificado exatamente aquilo que Ele pediu para me falar. Do início do hino da harpa até aqui, né? E Deus, Ele sabe quando é para a gente transmitir isso para alguém, porque alguém, querendo ou não, eu espero que não, Senhor, mas está sentindo o fato da escravidão que vivia. Irmãos, quando Deus nos tira, quando Deus nos resgata, é porque Ele quer viver algo extraordinário contigo. As promessas de Deus, Ele não morreu de fome. Quando eu estava no mundo, eu gosto muito de falar da minha própria vida, porque o meu próprio exemplo é um exemplo que serve para muitas pessoas. E muitas pessoas até me falam: olha, falei do teu testemunho para tal pessoa. Quando eu estava no mundo, gente, só a gente sabe o quanto a gente chora. A gente pode estar rodeado de amigos, ter se divertido horrores em festas, mas só a gente sabe o tanto que dói. Só a gente sabe que a gente não vai valer nada para aquelas pessoas, que o mundo não é o nosso lugar, né? E que nós possamos entender que quando Deus, Ele coloca homens e mulheres de Deus em nossas vidas, é porque Ele quer que nós sigamos adiante. Ele quer que nós vivemos algo novo para Ele, né? E nós possamos entender a palavra de Deus, o que diz. Ele fala: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Para quem está no mundo, eu já disse isso aqui uma vez, para quem está no mundo, difícil é se entregar, a gente sabe. Quando está no mundo, voltar para a casa do Senhor é um sacrifício enorme. Mas creia que o sacrifício maior Jesus já fez por nós. Ele se entregou. Ele não merecia passar por aqui, mas Ele carregou uma cruz enorme que nem era do tamanho dele. A palavra de Deus vai dizer que precisaram deslocar para encaixar na cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. E nós devemos ter cuidado. Cuidado com as coisas do mundo. A palavra de Deus vai nos alertar em Efésios 6:10 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, é contra os principados, contra a potestade, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O diabo está aí, irmãos, para matar, roubar e destruir. E eu tenho certeza que nem sempre nós iremos permanecer firme e forte, que nós iremos levantar com disposição de falar: hoje eu vou fazer isso, vou fazer isso. Não é. Eu digo isso por experiência própria. A gente acorda com um pensamento e acaba fazendo outros totalmente diferentes. Aquele ânimo, aquele desânimo bate,
E às vezes você acha que está tudo bem, não está tudo bem. Certa vez eu estava no trabalho e um rapaz passou por mim e falou: ei, gata, depois você coloca isso assim no meu quarto. Eu, oi? Falei: será se eu estou orando pouco? O Espírito Santo falou no meu coração: tá. Ei, quando a gente não ora, a gente está sujeito a essas coisas do mundo. Quando a gente não ora, quando a gente não se reveste da armadura de Deus, a gente está sujeito a tudo que o inimigo joga. A gente está sujeito a tentar ou até mesmo a pensar naquilo que um dia lá atrás Deus nos libertou. E Deus, Ele nos traz exatamente, Ele nos tira do lamaçal do pecado para fazer novas criaturas. Confie nas promessas que Deus tem para a sua vida. Ah, Ele tem muitas. E uma delas é que você vai viver diante dele, do lado dele, né? O mundo está aí para mostrar que Jesus está voltando. Cada dia que passa, as provas são mais concretas. Cada dia que passa, a gente vê uma geração de homens e mulheres e crianças doentes, espiritualmente, carnalmente. É uma doença atrás da outra. Eu estava falando esses dias que passou tantas doenças e na minha casa, pela glória de Deus, não foi atingido ninguém. E isso é maravilhoso. Não que eu queira ser melhor do que os outros, jamais. Só que quando você consagra a sua casa e a sua família ao Senhor, como diz no Salmo 91, praga nenhuma atinge sua casa, né? A palavra de Deus nos diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele fala claramente: aquele que habita, ou seja, você tem que ter morada na casa do Senhor. Você tem que estar em constante oração. Você tem que estar em constante busca por Jesus. Ei, a busca por Jesus é uma coisa maravilhosa. Eu não canso de falar, porque quando eu estava no mundo, eu buscava as coisas do mundo. Só que agora que eu estou na casa do Senhor, eu faço o possível para não perder nada. Eu não perco nem nada que tem nessa igreja. Se alguém disser: a Fran não vai, já é estranho. Se eu recusar uma oportunidade, já é estranho. E eu faço o possível, irmãos, para mim não ter que dar brecha, para mim não ter que dar lugar ao diabo, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu tenho certeza, no nome de Jesus, que eu sei para onde eu quero ir, que é estar lá do meu Pai, né? Que nós possamos entender que as promessas de Deus para a nossa vida, só quem vai viver elas é nós. Depender das promessas de Deus só vai ser alcançado se nós buscarmos, se nós alcançarmos. Ele só quer que você não duvide das promessas. Ele só quer que você confie. Ele só quer que Deus, que Ele seja o centro da sua vontade, né? Ele só quer que você dê prioridade a Ele. Assim, quem não confia nas promessas de Deus, entenda mais uma vez que a escravidão do mundo não é para você. A escravidão do mundo, ela só te leva a lugares horrendos, né? Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dito isso, eu irei contar um pequeno testemunho. Assim que eu me reconciliei, né, eu continuei a beber durante 2 meses. Segundo eu estava escondida do pastor, mas a gente nunca se esconde de Deus, né? E quando Deus falou fortemente comigo, falou: você vai ter que escolher. Só existe um caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O inferno é uma escolha, porque a gente sabe que existe o caminho e que tem o inferno. Então é a gente que escolhe. Dito isso, quando eu firmei os passos com o Senhor, eu falei: eu não quero viver isso, né? Pela graça de Deus, eu já estava namorando com meu esposo. E houve um tempo em
que eu entendi que muitas coisas nessa vida é necessário a gente perder para ganhar, né? Houve um tempo em que eu disse a ele, eu falei, olha, eu estou andando muito certinho com Deus, continuo fazendo tudo certo. Falei que se Jesus voltar amanhã eu vou para o inferno, porque nós dois estamos em fornicação. Falei, então eu prefiro te perder, mas eu não quero perder a minha salvação. Dito isso, a gente terminou depois de 7 meses de relacionamento. Ele, pela graça de Deus, entendeu, né, o meu lado, um grande homem de Deus, que já foi, ele era na sua adolescência, e a gente terminou. Doeu demais. Só que pela graça de Deus, eu falei ao Senhor, eu prefiro perder tudo, menos a tua presença. Que nós possamos entender que a presença de Deus vale mais do que as coisas que estão aqui neste mundo, das coisas que estão ao nosso derredor. Cara, eu perdi a minha mãe, vai fazer 3 anos, doeu. Mas quando eu estava no mundo, quando a minha alma estava perdida, doeu mais, doía mais. E nós temos que entender que essas coisas aqui tudo passa, menos a palavra do Senhor. Como eu me fortaleci só na oração, irmãos. Efésios 6,10 já é o meu lema há anos, porque cada dia mais a gente tem que nos fortalecer. E eu falei para o meu esposo, a gente vai terminar por conta disso, disso e disso. O pastor pedia para mim preparar a Santa Ceia, eu falava com lágrimas vale, porque tudo meu era chorando. Eu sabia que eu não podia. Quando eu decidi perder, eu ganhei. Por quê? Porque nós decidimos terminar. E eu acredito que com menos de um mês, algumas circunstâncias que nos impediram de ficar juntos, foi libertando. Foi uma coisa para um lado, outra para o outro. E então eu entrei em contato com ele. O Espírito Santo me incomodou tanto. E eu falei, vou ligar. E eu liguei. Nesse mesmo dia a gente já voltou, só que como noivos e não como namorados. Passado-se um mês, nessa data, no dia 21 de dezembro do ano passado, a gente se casou nesta igreja. Ei, Deus é tão maravilhoso. Só que você tem que entender o que diz em Mateus 6:21, que onde estará o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Deus sabia que o meu coração é voltado para Ele. Deus sabe o quanto eu almejo estar na presença do Senhor. E é todos os dias. Se tiver culto aqui todos os dias, pode ter certeza que eu venho, né? Então nós possamos entender, irmãos, que a presença do Senhor vale mais. Tudo aquilo que é do mundo não vale a pena, de forma alguma, né? E nós temos o meu testemunho como exemplo. Ele, no dia que a gente se casou, para surpresa de todos, ele se reconciliou com Jesus depois de 21 anos afastado. 21 anos, irmão, você entende o que é isso? E eu, quando a gente já havia terminado, eu já orava pela próxima namorada dele para não tirar ele da igreja. Porque quando ele vinha para Xixá, ele vinha comigo. Para você ter ideia, às vezes é necessário você perder pessoas. Às vezes é necessário você dizer um não para pessoas, né? Só que hoje em dia a gente vê muitas pessoas soltando a mão de Deus e agarrando a mão de pessoas. Entenda uma coisa, queridos, a salvação é individual. Por mais que você ame alguém, você não vai poder dar a salvação dela, jamais. Se fosse assim, Jesus não teria se sacrificado pela gente. Ele não teria morrido no nosso lugar, né? E por incrível que pareça, irmãos, voltando ao Egito, depois que Jesus mandou todas as pragas, né, para Faraó, ele só amoleceu o coração depois que ele perdeu o próprio filho. Ai, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Não esperem perder ninguém. Perder alguém não é bom. Só quem perdeu pessoas próximas sabe. Mas você já parou para imaginar sua mãe, seu irmão morrer sem Cristo? Ei, Jesus foi o que mais falou do inferno na Bíblia. E cada dia que passa, as pessoas vêm se alegrando em falar do inferno, que vai para o inferno, que vai dançar com Satanás.
É horrendo. Isso é horrível para a gente que já conheceu o amor de Jesus uma vez, para a gente que sente a presença. Irmãos, todos os dias, direto eu me perguntava: Senhor, o que o Senhor tem para mim? E Ele só falava: tem coisas boas, perfeitas e agradáveis. E pela graça de Deus, Deus me deu um esposo maravilhoso, que ele pensa igual eu. Não temos transporte, porém quando o pastor fala a gente vai pregar em tal lugar, para nós vamos, não sei como, mas nós vamos. Quando nos espantamos, a gente já está lá, porque Deus sempre dá um jeitinho. A gente passa por provações. Deus coloca episódios na nossa vida que Ele vai testar você. Ele vai ver onde está o seu coração. A gente está passando por algo que Deus só está testando o nosso coração. E toda vez Deus faz isso. Ele pode estar fazendo isso com você agora. Ele pode estar fazendo isso para fazer com que você entenda que você precisa dele, só dele, de mais ninguém. Você já parou para pensar quantas vezes que a gente pediu ajuda humana e nunca foi ajudado? Quantas vezes que a gente se dedicou e ajudou pessoas que no final que a gente achou que elas iam nos ajudar, nunca nos ajudou? Mas Deus, Ele nunca solta a nossa mão. Somos nós que soltamos a dele. Deus nunca desiste de nós, somos nós que desistimos dele. E Deus, Ele é misericordioso, porque toda vez que você voltar para Jesus, Ele vai estar de braços abertos. Toda vez que você querer voltar para casa, o seu lugar vai estar no mesmo lugar. Ninguém vai ocupar o seu lugar no coração de Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos prova todos os dias. E todos os dias Ele manda maná do céu. Porque sabemos, né, que quando Deus tirou o povo israelita e leva para o deserto, o povo murmura. E Deus fala: eu vou mandar o maná, mas vocês não podem levar para dentro da terra. Você já parou para pensar que se Deus desse tudo aquilo que a gente pedia, nós estaríamos na presença dele? E Deus, Ele não mandou o maná para aquele povo o suficiente, porque Ele sabia que eles não saíam da tenda para buscar Ele do lado de fora. E assim é com nós. Às vezes as pessoas acham que buscar por Deus é só em troca do maná, e não é, gente. Vai muito além. Você tem que amar muito a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. É uma tarefa fácil ser firme neste mundo? Não é. Porém, nós temos que nos apegar ao que diz Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode passar por lutas, por batalhas, a gente pode passar a necessidade que for necessária, mas Deus tem um plano para nós. Deus, Ele é tão misericordioso. Vocês podem entender uma coisa: o diabo, ele não vai atacar aquelas pessoas que estão lá no bar. O diabo não vai atacar aquelas pessoas que estão na prostituição. Ele vai atacar exatamente os cristãos, exatamente para tentar tirar você do foco. Mas se você permanecer firme nas promessas, você permanecer firme aos caminhos do Senhor, você será maravilhosamente exaltado. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que se humilha será exaltado. Não se humilhar para o homem, jamais. Aquele que se humilha para Deus, chore para Deus, reclame para Deus. Fala: Senhor, está acontecendo isso e isso e eu não estou aguentando. Se expresse. É difícil demais. Irmãos, é muito difícil. Por que é mais fácil a gente contar para uma vizinha, para uma amiga e não para Deus? Porque a gente quer ouvir algo ali, no momento. E não é assim. Deus, Ele responde na hora certa. Deus, Ele traz o maná na hora certa. Ele dá tudo para a gente na hora certa. A gente é que acha que Deus não está nos ouvindo. A gente acha que Deus nos esqueceu, mas não é. Eclesiastes 3 diz que há um tempo de Deus determinado para todas as coisas debaixo do céu. E eu aprendi isso uns dias antes de eu me reconciliar com Jesus, né? Porque Deus, Ele tem um propósito em tudo. E
em todas as coisas. Amém? O propósito que Deus tem para a sua vida é só seu. Priorize Deus, busque a Deus e você viverá o extraordinário de Deus, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Hoje eu estava estudando essa palavra e me recordando que há 7 anos atrás, mais ou menos, Ele me mostrou exatamente eu pregando a palavra dele. Quando eu vim embora de Goiânia, eu já estava desviada, né? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha a intimidade com Deus que eu tenho hoje, apesar de muitas coisas que eu vivi. Porém, Deus, Ele sempre foi fiel na minha vida e Ele continua assim. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Permaneça firme, comece a ver as coisas diferentes, as pessoas diferentes. Meu esposo hoje, ele se veste exatamente da forma que eu via ele antes de se converter. Ele age exatamente da forma que eu pedi a Deus para que ele agisse, sempre firme nos caminhos do Senhor. Meus filhos exatamente da mesma forma, para melhorar mais, em nome de Jesus. Mas tudo depende da sua fé. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza das que se esperam. O que você espera ver de Deus? Qual a reviravolta que você quer na sua vida, na sua família? Só depende de você. Só depende da sua fé. A palavra de Deus nos diz que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela é pequena, você verá o extraordinário. Ei, você vai ver coisas maravilhosas, extraordinárias. Ei, Deus é tão maravilhoso. Ele usa pessoas cada dia. Ele usa pessoas, pastores, ele usa as irmãs. Ele pode usar até uma jumenta, assim como usou com Baraque. Mas Ele vai usar pessoas para falar com você. E quando você entender que aquela mensagem foi direcionada para você e não para o seu vizinho, você vai aprender a buscar coisas de Deus. E Deus, Ele irá te responder no momento certo. Amém? Gostaria de pedir aos irmãos ficassem de pé. Gostaria de louvar o louvor com vocês. Por mais que seja difícil, meus irmãos, Deus, Ele é sempre maravilhoso. Deus, Ele age em nossas vidas quando ninguém mais acredita que você vai reagir. Deus, Ele faz o extraordinário acontecer. Ele faz coisas que você não vai entender nem o porquê disso estar acontecendo. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, Ele irá nos alcançar. Amém? Curva a tua cabeça, vamos para frente. Quero orar com você rapidamente pela coisa. Querido Deus, eu oro ao Senhor nessa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Obrigado a Deus pela vida de cada um presente aqui na casa do Senhor. Nos conduz em paz e segurança, e que nenhum mal venha chegar sobre a vida deles, sobre os seus lares. Nos dê uma semana abençoada, cheia da tua presença, de milagres. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, seu Pai, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre juntos dizemos amém. Terminado em nome de Jesus.